Olá, voltei para a segunda parte dessa nossa primeira aula sobre genética e agora nós vamos falar sobre genes letais e segundo a lei de Mendel. Gene letal é aquele que vai provocar a morte do indivíduo, seja antes ou após o seu nascimento, ou então que é capaz de provocar uma deformidade tão grave que vai levar o indivíduo à morte. Nós temos tanto alelo dominante quanto recessivo, causando a letalidade. Se o gene for dominante, ele pode aparecer em homozigotos ou heterozigotos. Já quando o gene letal é recessivo, essa condição só vai aparecer em homozigose. Aqui nós temos o exemplo, do cruzamento de ratinhos amarelos. Os ratinhos, para serem amarelos, eles vão ser obrigatoriamente heterozigotos, porque a condição homozigota dominante vai levar um indivíduo à morte. Então, azinho vai ser amarelo. Aqui, ó, cuidado que saiu errado, tá? O indivíduo que é azinho, ele vai ter uma pelagem que é considerada selvagem ou agute. Isso porque o gene azão em dose dupla é letal nesses camundongos. Então, se a gente fizer o cruzamento, numa geração F1 de indivíduos heterozigotos, na geração F2 nós vamos ter o indivíduo azão, ele morre antes do nascimento, e, portanto, sobram apenas 3 descendentes, 2 heterozigotos, amarelos, e 1 de pelagem agute. Então, a proporção genotípica fica de 2 para 1, o mesmo com a proporção fenotípica de 2 para 1. Aqui um exemplo agora com plantas, com planta de milho. O gene azão vai permitir a presença da clorofila, já o gene azinho vai dar a característica de aclorofilado. Então, se nós temos um cruzamento entre heterozigotos, o indivíduo homozigoto dominante ou heterozigoto, ele vai ser clorofilado, já o homozigoto recessivo vai ser aclorofilado. Na espécie humana, nós também temos outros exemplos de genes letais. A doença de Tay-Sachs é uma doença que é degenerativa, autossômica recessiva. Os sintomas eles se manifestam a partir dos 6 meses de idade. A criança ela vai tendo uma gradual degeneração, tanto física quanto mental. A morte ocorre por volta dos 4 anos, onde a criança já está completamente paralisada. O segundo exemplo é a condroplasia, que é um tipo de nanismo, também autossômico, só que nesse caso é dominante. Então, o indivíduo ele vai ter membros mais curtos com relação ao tronco. Nesse caso, o gene, quando em homozigose, vai causar a morte antes do nascimento. E o terceiro exemplo é a braquidactilia, que é uma anomalia genética dominante. Os indivíduos vão ter os dedinhos das mãos mais curtos. E como a condroplasia, ela é letal em homozigose. Segunda lei de herança ou segunda lei de Mendel, Inicialmente, Mendel começou estudando as características de forma individual. Depois ele começou a estudar 2:2, 3:3, tá? Se preocupando então com o comportamento de 2 ou mais características com relação ao cruzamento, Então, isso é o tipo de herança que a gente chama de dihibridismo. E ele teve novas descobertas, formulando então a segunda lei da genética, a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é resumida da seguinte forma, Em um cruzamento em que estejam envolvidas 2 ou mais características, os fatores que determinam cada uma se separam, Ou seja, se segregam de forma independente durante a formação dos gametas e vão se recombinar ao acaso, formando todas as combinações possíveis de forma independente. Nessa imagem, a gente consegue perceber que aqui ele fez o cruzamento entre uma geração, que é a geração parental, de semente amarela e lisa, com ervilhas de semente verde e rugosa. Tá? Então, o indivíduo que é Vzão, Rzão, vai produzir gametas Vzão, Rzão. O indivíduo que é Vzinho, Rzinho, vai produzir gametas Vzinho, Rzinho. A fecundação vai originar indivíduos duplo heterozigotos, Vzão, Vzinho, Rzinho, que constituem essa primeira geração F1. Quando ele fez o cruzamento entre esses indivíduos da geração F1, ele achou essa proporção
de indivíduos, né? Lembrando que o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele vai produzir gametas Vzão, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzão, Rzinho e Vzão, Rzão. Aqui a mesma coisa, tá? Então, nós temos a produção de 9 ervilhas de semente amarela e lisas, 3 ervilhas de sementes amarelas e rugosas, 3 ervilhas de semente verde e lisa e 1 ervilha de semente verde e rugosa. Então, as ervilheiras que Mendel cultivava, ela apresentava características que eram diferentes, né, com relação à cor e o formato dessas sementes. Então, ele passou a estudar essas duas características ao mesmo tempo, fazendo sempre o cruzamento entre ervilhas puras, tá? Que são o que a gente chama de homozigotos atualmente. Depois ele realizasse a fecundação artificial, ele obteve a geração F1, que era somente formada por plantas com sementes amarelas e lisas, né? Então, esse resultado ele já esperava, já que as características dos indivíduos eram dominantes, né? E os genitores eram puros. Depois ele fez a autofecundação da geração F1 e observou que na geração F2 existiam 4 fenótipos diferentes. 9 sobre 16, né? Então, 9 das 16 descendentes que ele obteve eram amarelos e lisos, 3 de 16 eram amarelos e rugosos, 3 em 16 eram verdes e lisas e 1 em 16 eram verdes e rugosas, tá? Então, lembrando que esse fenótipo amarelo e lisa e verde e rugosa já eram conhecidos por Mendel, né? E ele utilizou como geração parental. Os outros eram fenótipos novos, pois não estavam presentes nessa geração parental, né? Nem na geração F1. O aparecimento dessas plantas que recombinaram os fenótipos dos genitores de maneira independente permitiu ele concluir que a herança da cor não tinha ligação com a herança do formato das sementes. O cálculo de probabilidades do dihibridismo ou cruzamento com mais características, nós usamos o diagrama de Punnett, né? Nós vimos um grandão na imagem anterior, você consegue calcular as probabilidades através dele e pode fazer também, lá estava a imagem das duas características ao mesmo tempo, mas a gente pode fazer também esses diagramas ou quadros de Punnett de maneira individual. Isso torna mais fácil a visualização, né, a organização, e depois basta a gente aplicar a regra do E, né, que é a regra da multiplicação. Então, vamos ver aqui um exemplo do cruzamento da geração F1 que foi feita por Mendel. Então, aqui, o primeiro quadro seria para a cor da ervilha, né? Então, ele cruzou indivíduos que eram heterozigotos, tá? Aí ele obteve 1/4 de Vzão, Vzão, 2/4 de Vzão, Vzinho e 1/4 de Vzinho, Vzinho. A proporção genotípica foi essa, né? 1/4, 2/4 e 1/4. A fenotípica seriam 3 amarelas, já que o homozigoto dominante e o heterozigoto são amarelos. E 1/4 de Vzinho, Vzinho, ou seja, 1/4 de verdes. E aqui a gente tem o segundo quadro de Punnett, agora para o formato da ervilha, tá? Fizemos a mesma coisa, ele cruzou indivíduos heterozigotos, Rzão, Rzinho, tá? Aqui as proporções que ele obteve. A proporção genotípica foi de 1/4 de Rzão, Rzão, 2/4 de Rzão, Rzinho e 1/4 de Rzinho, Rzinho. Quanto ao fenótipo, nós temos 3/4 de lisas para 1/4 de rugosas. Deixei ao final esse vídeo que é bem interessante, com uma explicação bem simples e didática, tá? Vocês acessem para aprenderem um pouquinho mais sobre a segunda lei de Mendel. Um beijo, pois nós chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus e se cuidem.